Olá, povo abençoado, amigos internautas. Vamos aqui fazer mais um momento de reflexão da palavra do Senhor e o texto escolhido hoje é Lucas capítulo 10, dos versículos do 25 ao 35. Estamos aqui falando da parábola do bom samaritano. Hoje, quando você pensa em ajudar alguém, isso é um ato de bondade da tua parte ou você tão somente está cumprindo o que determina a palavra do Senhor? Como você vê isso? O texto de Lucas vai dizer que havia um perito da lei que coloca Jesus à prova e pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Jesus devolve a pergunta para ele dizendo: o que está escrito na lei? Como é que você lê? E ele diz: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para você, ajudar alguém é só um ato de bondade? Ou é só um ato de cumprir o que diz a palavra do Senhor? Isaías 61 vai nos ajudar nessa reflexão. E o texto diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar as boas novas às pessoas. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E ele te ungiu para quê? Para fazer alguma coisa para o Senhor. E o texto diz que é levar as boas novas. E o texto vai dizer também que é cuidar daquelas pessoas que estão com o coração quebrantados. Quantas pessoas estão agora se voltando para Deus? Que antes nem olhava para Deus e agora começaram a olhar. Estão se quebrantando diante de Deus. E você e eu temos que cuidar dessas pessoas. O texto ainda vai dizer que nós somos separados também para libertar os aprisionados. Pessoas que estão aprisionadas por N situações que estão acontecendo nesse momento no nosso país. Relacionamento, finanças, crise em todos os âmbitos do governo que estão atingindo as pessoas diretamente. Olha quantas coisas que têm trazido prisões para as pessoas. O texto também de Isaías ainda diz que nós fomos separados para proclamar a bondade. Ser uma pessoa boa, fazer o bem e sem olhar a quem. Amados, quando eu ajudo alguém, é um ato de bondade. Porém, eu também tenho que cumprir o que diz a palavra do Senhor. As duas coisas têm que andar juntas. Não pode ser só uma ou só a outra. Tem que ser as duas. Isaías ainda diz que nós fomos separados para consolar aqueles que estão tristes e aqueles que estão chorando. Não é isso que nós temos visto? O amor, amados, ele tem que ser um amor paciente, um amor bondoso. Não pode ser diferente. Em 1 Coríntios 13:4 vai dizer isso. Quando Jesus te perguntar quem é o teu próximo, o que você vai dizer? Será que a tua resposta já não vai ser uma justificativa por não fazer o bem para alguém? O sacerdote e o levita, quando viram o homem moribundo, estava no meio da estrada, sanguentado, precisando de uma ajuda, o que eles fizeram? Passaram de largo. Qual seria a justificativa deles? Talvez porque aquela estrada era considerada uma estrada de via sangrenta. Era a estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Ali, quem morava ali sabia que era lugar onde se escondia ladrões, para se aproveitar da situação daquele lugar para roubar as pessoas. E quando um bando de ladrões ou um ladrão pegava alguém, dificilmente a pessoa escapava. E talvez seja essa a justificativa do sacerdote e do levita para não ter ajudado aquele homem. Porém, o samaritano, ele conseguiu entender o conceito de bondade e de cumprir o que diz a palavra do Senhor. O samaritano, quando ele olha a situação, ele vê o homem e se aproxima. E ao se aproximar, ele tem piedade do homem. Ele não olha para a sua própria condição. Os samaritanos eram pessoas consideradas impuras pelo povo de Israel. Por quê? Com a morte de Salomão, a separação do reino do norte e do reino do sul,
ela se tornou uma crise no meio do povo de Israel. E o reino do norte, que era conhecido como Israel, que era a capital de Samaria, ela foi o quê? Capturada pelo povo da Síria, que levaram cativo as pessoas que ali moravam. E aqueles que permaneceram ali eram pessoas que mexiam com agricultura, pessoas que eram muito pobres. E esses que permaneceram, eles perderam o que? A sua identidade. Se misturaram com os povos pagãos. Eles perderam o que? Aquela característica do povo que se ligava a Deus. Por isso eles eram considerados impuros. O samaritano, ele não olhou isso. Ele foi e ajudou. Ele também não quis saber se realmente aquele homem havia sido roubado ou havia sido espancado por ladrões. Ele não quis saber disso. Ele enfaixou as feridas daquele homem. Ele derramou o vinho e o óleo. Amados, ele pega o melhor que ele tinha para cuidar daquele que ele nem conhecia. Era alguém desconhecido para ele, mas ele dá o melhor para aquele homem. Ele ainda coloca o homem no seu animal e leva para uma hospedaria. E ali ainda continua cuidando do homem. No dia seguinte, ele deixa ali 2 denários para o hospedeiro, para as despesas que eventualmente poderia ter. E se caso excedesse, ele na volta pagaria. Olha a condição do bom samaritano. Alguém que não olhou quem era, alguém que não quis saber o que havia acontecido, alguém que não precisou fazer um relato àquele que estava acometido daquela situação, precisou relatar para ele pensar. Não, ele o fez. Ato de bondade é isso, é fazer sem questionar, e cumprir a lei é a mesma coisa. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E hoje o mundo está carente disso. As pessoas não conseguem mais amar umas às outras, as pessoas não conseguem mais tolerar umas às outras. E eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que nos separou para quê? Para levar as boas novas para as pessoas, nós temos esse papel, amado. Você é alguém que tem que ter ato de bondade, porém, acompanhado do ato de bondade, você tem que ser cumpridor da palavra do Senhor. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar nesse dia e derramar sobre você bênção sem medida, para que você seja um homem ou uma mulher de atos de bondade e que seja cumpridores da palavra do Senhor. Um forte abraço, queridos!